Isso, Jonas capítulo 2. Hoje a gente vai ler até o 10, tá bom? Vamos acompanhar pelo Data Show, que aí fica só uma única tradução. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam, atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, em outras versões, mas em gratidão, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Feche os seus olhos. Amado Jesus, bendito Pai, prepara o nosso coração para ouvir a Tua voz, através da Tua palavra nessa noite. Jesus, tira tudo que possa atrapalhar a atenção, tira todo impedimento. Se entre nós existe alguém aqui que veio arrastado para esse culto e ainda não conseguiu tirar as dificuldades, os problemas, os pensamentos e as angústias da mente, eu te peço que nesse momento, Senhor, desbloqueie todos os sentidos, Senhor, que façam com que o teu filho esteja atento à tua voz. E vem restaurar, Senhor, a vida dos teus servos. Te pedimos nessa noite, em reverência à tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. E amém. Podeis assentar, amados irmãos. Amados irmãos, num ambiente de desespero, de incertezas, de medos, muitas vezes são os ambientes que inspiram-nos a fazer as mais profundas orações. E isso nós podemos compreender um pouquinho com essa oração do profeta Jonas. Muitas vezes, quando nós julgamos que estamos abafados, que o som da nossa voz não importa mais, ninguém vai ouvir. Nenhum ato, nenhuma ação que nós possamos fazer, por mais benéfica que seja, tem validade para resolver o nosso problema. Quando vamos consultar o nosso networking e não encontramos ninguém para sequer trocar uma mensagem para tentar resolver a nossa questão. Quando buscamos nas nossas caixas de mensagens espirituais um e-mail de lembrança, uma mensagem de lembrança, alguém que se compadeça por nós, alguém que incline a voz, ou o coração, ou o ouvido, para tentar pelo menos nos escutar, e não conseguimos encontrar. Deserto é coisa pequena perto do que estamos passando.
lutas, é algo pequenininho perto da batalha interminável que estamos vivendo. Provação, muitas vezes nós colocamos a seguinte palavra: Senhor, eu estou sendo tão provado, e mais uma vez, eu estou sendo tão provado, e essa de novo. Eu estou sendo tão provado, e mais uma vez as minhas lágrimas vão entornar dia após dia, sem saber como vou resolver esse problema, Senhor. E sim, é nesse momento que a tua alma consegue emitir um clamor mais alto do que você pode imaginar. É nesse momento que Deus nos faz iniciar o processo de ver o sobrenatural agindo em nossas vidas. Porque quando não há mais saída, quando não há mais solução, de repente, a sua voz chega no trono da glória de Deus. O seu pedido, o seu clamor chega no trono de Deus. E Ele simplesmente se inclina e ouve a tua oração. Esse é o Deus que nós servimos. Nós precisamos, já inicio esse sermão falando, que nós precisamos desmistificar da nossa mente o Deus que só é Deus quando eu toco, o Deus que só é Deus quando eu vejo um caminho aberto, o Deus que só é Deus quando eu estou em vantagem em relação a outras pessoas. Começa a tirar esse Deus da cabeça e começa a pensar que Deus é Deus em todos os momentos, que Deus é Deus em toda e qualquer circunstância. Já contei aqui na igreja uma vez que no meu primeiro emprego numa empresa grande, eu cometi um dos maiores erros que um profissional na área poderia cometer. E de repente, eu tinha pessoas que não poderiam estar de fora de um voo, fora do voo, e não tinha mais vaga no voo. Mas de repente, eu me lembrei do Deus dos meus pais, do Deus da dona Áurea, que orava sem condições de comprar um lanche para os seus filhos, e o alimento chegava sobrenaturalmente nos armários. Eu lembrei das noites e meses que em oração, por alguma causa ou por alguma pessoa, nós víamos o resultado das orações. E meus irmãos, eu fui para o pior ambiente da empresa, no banheiro, onde todo mundo passa. Entrei ali naquela baia, fechei e me ajoelhei. E clamei ao Senhor. E no final do dia, aquelas pessoas estavam dentro de um voo que não tinha vaga. E eu não fui demitido. Ainda trabalhei muitos anos nessa empresa, cresci dentro dessa empresa. Porque esse é o Deus inexplicável. É o Deus que não precisa que você explique para Ele o que você está passando, nem o que você está vivendo. É um Deus que só precisa que você creia nele e creia que Ele vai fazer. Esse tem sido o nosso problema. Começa comigo, irmãos. Em frente a problemas e dificuldades, muitas vezes a gente fica questionando: será? Ele morreu numa cruz por nós. Ele deu a vida, morreu e depois tomou ela de volta. Ressuscitou. Passou dias na terra ressurreto, ensinando para a gente como a gente precisava viver. Continua fazendo sinais e maravilhas bem à frente dos nossos olhos. Está na hora da gente tirar essa condição, né? Se, ou esse será.
esse medinho do futuro, está na hora da gente tirar isso do nosso vocabulário. Quando for falar de Deus, o poderoso Deus, o meu Deus, que é meu amigo, meu Pai, aquele que me ama com todo o amor que Ele tem, irá fazer algo ao meu favor, irá responder ao meu clamor. Quantos podem dizer amém? Eu lembro ainda em Jonas, mas o Jonas me remete a lembrar do Sansão. Quando os filisteus os prenderam, né? Furaram os seus olhos, levaram ele para Gaza, prenderam eles em algemas de bronze e colocou ele como um animal para moer, girando numa prisão. Começou a humilhá-lo, uma situação vexatória, prometer para ele que a morte dele seria horrenda, prometeram para ele que ele seria escarnecido. Eu imagino aquela situação ali na vida de Sansão. Mas diz a palavra de Deus que, enquanto ele sofria, moendo como um animal, mas os cabelos de Sansão começaram a crescer. Ele estava no sofrimento dele, mas Deus já estava agindo ao seu favor. Cortaram o cabelo de Sansão, tiraram-lhe a força, mas não cortaram o Deus da vida de Sansão e nem diminuíram o poder que ele tem. Podem ter feito você perder alguma coisa. De repente, os teus passos, que eram rápidos, ficaram mais lentos por causa do sofrimento e da carga que você leva sobre você hoje. Mas não tiraram o poder do Deus que você segue. Não tiraram o poder do Deus que você confia. Não tiraram a força do Deus que está com você. Harabassúria. Quem é que pode entrar no trono de Deus, no ambiente do Altíssimo, e dizer a Ele para não fazer alguma coisa ou fazer? Rebrassúria, ninguém pode, ninguém pode. Quem sabe você está se arrastando na sua vida, no mar de pecados ou de dificuldades. Não deixa de clamar, continua clamando ao Senhor, porque a tua oração está chegando ao trono de Deus, está chegando ao trono de Deus. Súria, Deus olha do céu e procura na terra aqueles que os corações estão nele. Não é aquele que vive saltando e pulando, não é aquele que fica pulando na igreja, mas no mundo faz tudo que não presta, não é aquele que fica dizendo que tem uma vida piedosa, mas é só na frente dos outros como um fariseu, mas quando está no seu oculto escondido, está amaldiçoando os outros, está julgando, está dizendo que um não presta, que o outro não presta. Não é esse que ele escuta a oração. Ele escuta daquele que vai sofrendo, chorando, sofrendo, chorando, joga a semente, rega com as lágrimas, joga a semente e rega com as lágrimas. Chega um dia, irmão, chega um dia que essa dor tem que acabar. Chega um dia que esse sofrimento precisa ir embora, porque o nome do nosso Deus é poderoso. Se a morte saiu correndo da frente dele, se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele, todo o resto é um combo que vai entrar tudo no mesmo carro e vai embora. A dor vai embora, o medo vai embora, a depressão vai embora, a tristeza tem que ir embora, a mágoa tem que ir embora,
aquela ira colérica precisa ir embora. Porque o nosso Deus ainda escuta a oração daquele que tem um coração quebrantado. E Sansão orou ao Senhor. E olha interessante a oração de Sansão. Soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, me dá força mais uma vez e faça que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Por causa dos meus 2 olhos. Eu fico imaginando que Sansão, ele pede ao Senhor porque ele entendeu que aqueles 2 olhos, né, eram necessários para que ele continuasse o curso da vida dele como juiz de Israel. Ele passou anos da vida dele tendo 2 olhos saudáveis e, infelizmente, ele perdeu por causa de tentações e tendências pecaminosas que ele alimentou mais do que um coração em Deus, um coração na obediência. Mas nesse momento, ele quer pedir ao Senhor: Senhor, me dá mais uma oportunidade. O Senhor me dá a força e que morra eu os filisteus. Ele já sabia. Ele já sabia que ali ele podia pedir: me dá força, que eu volte a ser o Sansão bombadão, que quebrava todo mundo que estava na minha frente. Ia matar todo mundo ali com um pedaço de pedra, pau, corrente, o que fosse, e ia voltar, venci os filisteus. Mas não, ele entendeu que ali ele precisava fazer um sacrifício. Ali foi um voto. Sansão fez um voto de se sacrificar pelo que verdadeiramente importava. Amém? E qual é o sacrifício que eu e você estamos fazendo? Mesmo sabendo que o Senhor tem escutado as nossas orações. Porque é só a gente olhar para trás que a gente começa a ver que valeu a pena chorar no passado, mas continuar semeando. Quando a gente olha para trás e a gente vê que as sementes, elas germinaram. Muita coisa aconteceu. O Senhor te deu livramentos. Não é uma prova de que Ele te ama? O Senhor te deu uma família. É uma prova que Ele te ama. O Senhor tem mudado por vários momentos cativeiros da tua vida e da tua história. Não é uma prova do que o Senhor te ama? O problema, irmãos, é que nós somos muito imediatistas, tudo para o hoje. A gente mal consegue agradecer o que aconteceu no passado, identificar o que o Senhor está fazendo hoje. A gente já quer saber o que Ele vai fazer amanhã. E nessa, a mente fica bugada. Fica bugada. Já viu quando você tem um computador ainda bem antigozinho? E você vai abrindo um monte de janela. Aí abre uma janela, abre outra. Aí quando tu tem um computador antigo, já abriu a 3ª janela, o computador já começa a travar. Já começa a travar, tu escreve, né? O Excel vive dando esses problemas. Quando você abre muita planilha, aí às vezes tu abre uma planilha, tu está escrevendo lá na célula e nada do negócio aparecer. Quando tu está vendo, está escrito em outra célula, porque o cursor foi para outro lugar e está escrevendo em outro lugar. Buga a mente. Por isso que Jesus pede que a gente adore a Ele, que a gente preste a Ele um culto racional. Um culto racional, irmãos. É pensar mesmo. O que o Senhor já fez por mim? O que Ele está fazendo? O que Ele pode fazer? Aí sim. Não é, ai meu Deus, será que o Senhor vai fazer isso mesmo? Não. Ele pode fazer, de acordo com a vontade dEle, com o querer dEle, com a sabedoria dEle. Ele pode fazer. Ele pode fazer por nós. Amém?
Aí aqui, bota a hora aí, tá. E aí, eu leio aqui, vou ler aqui de novo, do 4 ao 7, só para a gente dar mais uma mergulhada nisso aqui, ó. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Sabe o que eu quero falar com você? Quem aqui já teve uma experiência ruim de cair numa piscina, ou escorregar numa piscina, num ambiente com água, e beber um pouquinho de água? Por mais que fosse rasinha, mas beber um pouquinho de água. Quem aqui? Levanta a mão. Eu também. Isso é ruim, não é, gente? A sensação da água entrando é algo ruim. Agora, imagina, irmãos, alguém sendo lançado no alto mar. A sensação que esse homem começa a sentir. Buscando ar e afundando de novo. E presta atenção aqui, gente, porque isso aqui é o quadro de muita gente aqui que o Senhor está falando. Busca ar e afunda de novo. Busca ar e afunda novamente. Da próxima vez você busca o ar, mas já é com água. E vai se afogando. E vai se debatendo na água. E vai afundando mais ainda. Todas as tuas tentativas para sobreviver começam a ir embora. De repente, a paralisia espiritual começa a tomar a nossa vida. E os braços começam a parar de bater. E aí, quando mentalmente a gente começa a entender uma coisa: eu vou morrer. Não tem mais jeito. Mas aí, Jonas se lembrou do Senhor. Mas aí, Sansão se lembrou do Senhor. Mas aí Ana foi para o templo e orou ao Senhor. Mas aí Paulo e Silas na prisão oraram e louvaram ao Senhor. Rebarassúria, Emanácia. Mas aí João na ilha de Pátimos adora e louva ao Senhor e recebe a revelação do Apocalipse. Mas aí Josué se lembra do Senhor e ora e o sol para. Irmãos, o Senhor não nos abandona nunca. Essa é a resposta que você precisa nessa noite. O Senhor nunca vai te abandonar. Não importa se tu está no início, no meio ou no final da luta da tua vida. O Senhor nunca vai te abandonar. Irmãos, e o que acontece conosco, é por isso que o crente Jesus Cristo, ele é a própria Bíblia sendo contada para as pessoas, porque alguém não quer saber da igreja, não quer saber da palavra do Senhor, mas está te observando, Guilherme, está te observando, Henrique, está te observando, Beatriz, está te observando, Simone, e observam a luta que você passa, Rubi, a luta que você passa, Claudete. Eles estão observando. E aí, de repente, parece que você está fraquejando. Parece que tu não consegue mais, Robson. Parece que já está acabando todas as possibilidades. E, de repente, tem uma plateia como os filisteus. Já acabou para ele. Já acabou para ela. Ele já morreu. Ela já morreu. E, de repente, a tua alma grita, ora, implora, e o Senhor se lembra de você no momento mais difícil da tua vida, no momento mais difícil da tua aflição. Mesmo vivendo em alta pressão, visualize o favor do Senhor na sua vida.
e tenha gratidão. E foi isso que Jonas fez. Imagina, Jonas, eu acho que eu morri. E de repente ele não entende nada. Está entrando, passando alga na cara dele, enrolando. Aí daqui a pouco ele já está vindo um arzinho que não tinha, já está vindo. E aí deve estar tossindo, botando para fora aquela água que quase afogou os pulmões dele. Mas quando ele cai em si, ele está dentro de uma barriga de um bicho. Mas ele está vivo. Está respirando de novo. Ele deve ficar pensando, imaginando como é que daqui a pouco esse bicho vai botar água para dentro e eu vou me afogar de novo. Mas como é que ainda tem ar para mim aqui? Aleluia, o Senhor está falando. Ainda tem ar para você. Ainda tem ar para você respirar. Então abre a tua boca e glorifica o Senhor, porque ainda tem ar para você respirar. E assim, irmãos, o livramento do Senhor nas nossas vidas, nem sempre assim instantâneo. Acordei, já estou sentado entre os príncipes e os reis. Me serve aqui, ó. Traz aqui uva. Eu quero uva vermelha, eu quero uva verde. Traz aí o caviar. Não, irmãos. Ele dá o livramento. Você não entende como que você ainda tem ar dentro da barriga de um peixe. E você fica assim, o que vai acontecer? Jesus faz milagres, maravilhas. Ele faz o sobrenatural que nem eu e você entende. Se você contar para alguém, alguém fala, é maluquice. De repente alguém na sua vida, na sua história, há tanto tempo que você está pedindo, há tanto tempo que você está orando, há tanto tempo que você se sente já sem ar. Aí ele vai e faz um milagre. Aí você não entende, Jesus, mas eu pedi para tu salvar, libertar, curar, e tu bota ele dentro da barriga de um peixe. Pergunta a ele se tem ar. Tu está na barriga do peixe? Estou. Tem aí dentro? Tem, estou respirando. Então dá glória a Deus. Dá glória a Deus, agradece. O ventre do peixe trabalha a gente. Trabalha quem a gente ora. Trabalha o pastor, trabalha o diácono, trabalha o missionário, trabalha o evangelista. Às vezes o evangelista vai querer. Vou ganhar alma, vou não sei o quê. Mas ainda não teve a experiência do ventre do peixe. Aí entra no ventre do peixe, no meio da missão. E aí ele aprende a sobreviver através do sobrenatural. Ó! Sobreviver através do sobrenatural. Isso é forte, irmãos. Isso é para quem ora com a alma. Não é só para quem ora com os lábios e fala, já orei, Jesus, tá bom. Vai lá, bati meu ponto. Essa oração não vai passar nem da tua cabeça. Vai sair da boca assim, ó, bate no nariz e volta. Mas aquele que ora com a alma, não precisa nem, às vezes, falar palavras entendíveis para os seres humanos. Imagina a Ana orando. Irmãos, o sacerdote falou que ela estava bêbada. Às vezes, irmãos, a oração que você está emitindo, na situação que você está passando, nem quem está do teu lado vai entender. Vai falar, ih, meu Deus, agora já era. Pirou, está falando nada com nada mais. Está falando mais nada com nada. Mas o teu Salvador, aquele que vive e reina para todo sempre, ele lê as tuas lágrimas. Ele sabe decodificar cada gemido que sai do teu coração. Quantos podem dar glória? E, irmãos, essa oração de Jonas demonstra uma gratidão assim muito forte. Ele faz um reconhecimento, né, que ele fala assim, ó: desfaleci a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Ele percebeu algo que ele fez motivado pela vaidade. Hoje, irmãos, assim, tem situações também
que a gente às vezes se coloca, tá? Tem situações que a gente se coloca. E Deus precisa ensinar a gente a não entrar de novo nessas furadas. E Ele permite que a gente seja engolido por um peixe, para que a gente nunca mais venha desobedecer através da vaidade, do orgulho, da soberba, da jactância. Quem sabe Jonas ali, mesmo sabendo que assim tem um fundo histórico sobre os assírios, não eram pessoas amorosas. A história diz que os assírios eram especialistas em arrancar a pele das pessoas, matar elas com o maior requinte de crueldade, arrancar crianças do ventre das suas mães. Tanta crueldade que até os romanos copiaram as suas crueldades para poder apertar aqueles que eles gostariam de mostrar poder e soberania. Mas olha que interessante, irmãos. Deus ama cada um e Deus ama a todos. Quando Deus olha para a Síria e fala para Jonas que você se importou com essa boboreira que acabou de morrer e não quer se importar com as crianças e os animais. Ai, irmãos, isso é muito forte. Sabe por quê? Porque ainda que haja maldade na terra, sabe o que Deus quer fazer? Deus quer plantar você aonde tem o maior número de pessoas pecaminosas, para que através do teu trabalho em Deus, uma próxima geração seja salva. Assim como o povo de Israel, inevitavelmente pessoas escolhem morrer na desobediência. Mas a geração que não conheceu a Deus, Deus é justo. Ele vai enviar um Josué e um Calebe, vai manter eles no meio do povo, para que aquela geração que não conheceu entenda que existe um Deus que não muda, que é poderoso. Aquela geração, irmãos, é muito forte hoje de Deus, e não estamos entendendo nas nossas vidas. Aquela geração que não viu o mar vermelho se abrir por Moisés, viu o rio Jordão se abrir com Josué. Então, irmãos, se preparem. Se preparem, porque o que você de repente não conheceu, você não viu quando você era pequeno, você não viu que alguém sempre conta, eu vivi num tempo, por isso que a gente tem que ter cuidado com o saudosismo, porque às vezes a gente fica, eu vivi num tempo onde Deus fazia isso, fazia aquilo, e agora Ele não faz. Mas o que é isso? Que Deus é esse? Só fez no passado? Se prepara. Porque Deus vai continuar fazendo o que Ele fez no passado e obras ainda maiores. Obras ainda maiores. Mas Ele está procurando aqueles que clamam com a alma, mesmo nos momentos de pressão e dificuldade. Está tudo cercado, deixa eles, está tudo cercado. Não estão satisfeitos, não, mas está tudo cercado. Então, irmãos, reconheçam sempre o porquê muitas situações aconteceram na nossa vida. Se de alguma forma a nossa desobediência ao Senhor e as palavras dele também não deram um empurrãozinho para a gente, né? Porque é assim, irmãos. Aí a gente diz, né? Não, Senhor, não sou soberbo contigo. Ah, Senhor, não sou autossuficiente, não. Eu preciso do Senhor para sempre. Mas a gente toma algumas decisões na nossa vida sem consultar o Senhor. Eu me lembro quando eu era bem novo, também já falei isso num domingo, mas era bem novo, eu confiei numa pessoa, não pedi autorização a Deus para fazer o que eu fiz. Eu falei assim, não vai acontecer nada de ruim, não. E outra coisa,
eu me garanto. Se der algum ruim, eu me garanto. Só que quando deu ruim, eu não me garantia. E eu passei 6 anos dos meus 44 anos de vida remendando, consertando o problema dos outros, porque não consultei ao Senhor. E sabe qual é o detalhe? Que naquele mesmo tempo, eu orava ao Senhor e pedia para Ele discernimento para coisas ainda mais pesadas e Ele me respondia. Nas coisas que poderiam ser um pouco menos pesadas e mais simples, eu achava que eu podia fazer sozinho. E esse é o quadro da humanidade. Quando o negócio é impossível, quando inclui saúde, quando inclui morte física, quando inclui a perda de tudo, a gente vai para os pés do Senhor. Mas quando é, Senhor, o meu coração está pedindo muito para ir ali naquele lugar. Mas a tua palavra diz que enganoso é o coração do homem. Eu devo ir naquele lugar. Eu devo estar ali. Nós não fazemos isso. Nós vamos, nós queremos sentir, nós queremos provar. Muitas vezes a palavra de Deus está mostrando para a gente os erros. Porque, irmãos, a palavra de Deus ela é linda porque, assim, quando ela não te mostra erros, na verdade, ela está nos mostrando o caminho do acerto. Quando ela nos constrange com os nossos pecados, na verdade, ela está mostrando para a gente que se a gente mudar aquela tendência e aquela vida pecaminosa, a gente vai ser muito mais do que vitorioso. E me diz se não é uma autossuficiência a gente abandonar a bênção para caminhar para o incerto. Abandonar a certeza de que obedecer vai te elevar para ir por um caminho que você não sabe se vai dar certo. Né? A gente fica com aquele papo comercial. O importante é tentar, o importante é botar a cara. Isso para os negócios pode até fazer algum sentido, né? Tem gente que tem um limite para sofrer, né? Aí ele fala assim, eu posso perder até tanto. E aí ele vai. Se começa a perder, aí, opa, parei aqui, não perco mais, aprendi que isso aqui não dá certo. E tenta outra coisa. Mas ele tem. Agora, e na alma? Sofrer? Cair no mar? Nadar, respirar e voltar de novo? Nadar, respirar menos e voltar de novo? Depois puxar água com ar e descer? Depois começar a puxar água? Depois começar a desfalecer? Depois a sua mente desconectar do seu corpo e de tudo? E você começar já a sua marcha espiritual fúnebre, querendo dar adeus para tudo e da vida? Ainda bem que tem uma porta aberta que a gente se lembra, e a gente ora, e a gente clama, e Ele atende o nosso clamor. Ainda bem, irmãos. Mas, será que é legal nos colocarmos numa situação para ter que passar isso tudo? Por desobediência às palavras do Senhor? É, irmãos. A palavra precisa ser pregada. Cristãos precisam entender que a vida de um discípulo é uma vida radical. A gente abandona mesmo o pecado. A gente abandona mesmo as coisas ruins. A gente luta mesmo para seguir um novo caminho. É de uma hora para outra? Não, irmãos. É dia após dia. É um pouquinho de cada vez. Mas não retroceda, irmãos. Dê um passo para frente. Mesmo que tu sentiu que ficou parado. Senhor, hoje eu fiquei parado, eu não consegui ir para frente. Mas me dá força. Aí o Senhor te visita. O Senhor te visita, o Senhor fala contigo. O Senhor faz você entender que ainda tem ar dentro desse peixe que te engoliu. Ainda tem ar para você respirar. Amém ou não amém? Então fica de pé nesse momento que a gente termina, depois de reconhecer tudo que o Senhor fez por nós, né? Esse finalzinho foi até um pouco, apertou um pouquinho a gente, porque a gente começa a lembrar, né? Realmente, ai Jesus, como é que eu sou um vacilão, né? Como é que eu sou um vacilão? Jesus, tanta coisa errada que eu fiz, Jesus. Mas ai de nós se não fosse esse amor.
Ai de nós se não fosse a misericórdia, ai de nós se não fosse o perdão. Se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque teve muita graça, muito amor do Senhor sobre nós. Então eu quero te trazer uma notícia boa nessa noite. Não importa quem você é ou o que você fez, como diz o Marquinhos Gomes, Jesus não desiste de mim e de você. Jesus nunca vai nos abandonar. Então feche os seus olhos. Nesse momento, você vai orar comigo. E eu quero te pedir que você, nesse momento, você não peça por A, por B, por C e nem pelo problema que você está vivendo. Vamos ter orações aqui, né? Dá tempo sim, vamos fazer orações aqui. Nessas orações você pede pelos seus problemas, mas você vai agradecer junto comigo. Amado Deus, bendito Pai, juntamente com os teus servos nessa noite, Pai, eu te agradecer. Eu quero te agradecer, Senhor, porque, Pai, tem ar ainda para a gente respirar, tem presença ainda para a gente sentir. Nós podemos sentir o Teu Espírito Santo falando conosco, o Teu Espírito Santo movendo as nossas vidas, movendo os nossos corações. Jesus, eu quero te agradecer pelo Teu perdão nas nossas vidas. Rebradassúria pelos pecados que o Senhor perdoou. Aqueles, Senhor, que muitas vezes a gente insiste em lembrar, mas que Tu já esqueceu das nossas transgressões e já está chamando a gente, filho, vem para um novo. Vem para um novo. Vem cumprir o Teu propósito junto a mim. Vem fazer uma grande obra. Vem caminhar contigo, Jesus. É isso que eu agradeço ao Senhor. Eu não merecia, Senhor, caminhar junto contigo, Senhor, nesse propósito, Senhor, que é único, exclusivo Teu, Pai. Senhor, quando Tu se levantou lá do trono da Tua glória e falou, eis-me aqui, eu vou morrer por esses pecadores, eu vou morrer por todos os humanos da face da terra, Pai. Eu não merecia estar caminhando junto a Ti, mas o Senhor achou, Pai. O Senhor achou em nós, Senhor, algo que nós nem conseguimos identificar, Pai. Então nós somos gratos, Pai. Nós Te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela vida, Pai. Nos ensina a agradecer pela vida, Pai. Quantos de nós passam 1, 2, 3, 4, 5 semanas, meses e não agradecemos pela vida? Mas hoje nós quebramos, Pai. Nós quebramos, Pai, esse ciclo, Pai, de desatenção. Esse ciclo, Pai, de incredulidade. Esse ciclo de ingratidão, Pai. Nós quebramos esse ciclo hoje e Te damos graças, Pai. Nós Te agradecemos, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. E, Pai, e eu sei que o Senhor já está falando com a gente, que uma das melhores formas da gente ser grato ao Senhor é falando do Senhor para os pequenininhos que estão se perdendo. É falando para o Senhor, Pai, para a nova geração que está chegando. É falando do Senhor, do Seu amor, do que o Senhor fez por nós e do que o Senhor continua fazendo para todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Pai, Te agradecemos por tudo, pelo sim, pelo não. Te agradecemos, Senhor, por ter ou não ter. Te agradecemos, Pai, porque a vida que Tu deste para nós vivermos na Tua presença, ninguém pode tirar.
Te agradecemos, Pai, porque as promessas que Tu delegou, que Tu, Senhor, entregou nas nossas vidas, ninguém pode refutar, ninguém pode desfazer aquilo que Tu fala no trono da Tua glória. Quando a nossa oração do ventre do inferno chega ao Teu trono, Jesus, e Tu se levanta e fala com o peixe, e o peixe nos coloca numa nova rota. Eu não sei, Senhor, qual é o peixe que engoliu a nossa vida, que engoliu nossa trajetória, nossos planos, nossos sonhos. Mas eu sei que Tu está ouvindo o nosso clamor e está dando ordem a esse peixe para colocar a gente exatamente na rota que o Senhor traçou. Te agradecemos em nome de Jesus e assim aplaudimos o Teu nome. Glória a Deus.